Pode começar, Guilherme. Bom, então, boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme Matavelli, eu sou bacharel em Geografia pela Universidade Federal de Alfenas, mestre em Relacionamento Remoto pelo INPE e doutor em Geografia Física pela USP. Atualmente, eu sou pesquisador de pós-doutorado no INPE e eu trabalho basicamente com a questão das emissões pela queima de biomassa. Então, na aula de hoje do curso dos escolares de censuramento, o tema que eu vou trabalhar é satélites e sensores. Bom, então o roteiro que eu vou seguir dentro dessa apresentação eu vou iniciar falando sobre os satélites e a principal forma de diferenciá-los, que é a partir do seu tipo de órbita. Na sequência, eu vou abordar a relação entre os satélites de lixo espacial. Em seguida, eu começo a falar sobre os sensores, e como diferenciá-los, o que é muito importante para a gente definir qual sensor é mais indicado para um determinado estudo. Lisanes, você tem aí E, por alguém fim, que você é daqueles. tem alguém falando aqui. Acho que foi. E por fim, eu termino a apresentação mostrando os principais satélites e sensores que nós temos atualmente e que podem ser utilizados pelo professor ou aluno em ambiente escolar. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando fala sobre satélites é que existem diferentes tipos de satélites com diferentes finalidades. Então nós temos, por exemplo, os de comunicação, que vão distribuir o sinal de internet, telefonia e televisão. Os de navegação, que vão identificar pontos na superfície a partir da triangulação. Os meteorológicos, que vão monitorar o tempo e o clima. Os militares, que são para fins não civis, como a vigilância. Tem alguém com o microfone ligado. O Flávio, se puder desligar, por favor. Os militares, que são aqueles para fins não civis, como a vigilância. Os satélites de observação de exploração do universo, como é o caso do telescópio Hubble, e aqueles de observação da Terra, que tem como finalidade monitorar a superfície terrestre, como é o caso do CIBERS e do Amazônia 1. Então, dentro dessa apresentação, o enfoque principal será nos de observação da Terra, que são aqueles mais comuns dentro do censuramento remoto, porém eu também abordo algumas características dos meteorológicos. Bom, então, quando a gente fala sobre satélites, a primeira coisa que o aluno e o professor têm que entender é que cada satélite tem características específicas e que vão impactar no dado que é gerado pelo sensor que está acoplado a esse satélite. Então, por isso, a gente deve saber como diferenciar os satélites para assim identificar qual vai ser mais indicado para um determinado estudo. Então, quando a gente fala sobre os satélites de observação da Terra, a principal forma de diferenciá-los é a partir do tipo de órbita, sendo que para esse tipo de satélite nós temos duas predominantes, que são a órbita polar e a geoestacionária. A órbita polar, ela tem como principal característica ser uma órbita cíclica, que vai varrer a superfície terrestre de polo a polo, formando essas faixas de magiamento que estão apresentadas aqui. E, portanto, ela é uma órbita que recobre todo o globo, ou seja, depois de um determinado tempo, ela vai passar novamente para aquele ponto da superfície terrestre. Em relação à altitude, ela vai estar entre 200 e 1.000 quilômetros, então é uma órbita um pouco mais baixa, e comumente ela é heliosíncrona, ou seja, ela está sempre alinhada à posição do Sol. Isso é importante porque, como eu vou apresentar mais para frente, o Sol é a principal fonte de energia para os sensores que estão acoplados a esses satélites em órbita polar. Bom, já o segundo tipo de órbita predominante no satélite de observação da Terra é a geoestacionária. Então, a principal característica dessa órbita é aquela órbita fixa, ou seja, ela vai ver sempre aquela mesma área da superfície terrestre e, portanto, ela não vai ter uma cobertura global, como é o caso da órbita polar. Por ter uma órbita fixa, então ela vai estar a uma altitude mais elevada em relação à superfície, a cerca de 36 mil quilômetros, para que assim ela consiga imagiar uma área maior do que quando é possível imaginar quando se tem uma órbita mais baixa, como é o caso da órbita polar. Então, a principal vantagem desse tipo de órbita é que ela demora menos tempo para imagiar novamente um ponto da superfície. Por exemplo, o sensor TM do Landsat 5 demora 16 dias para adquirir uma imagem do mesmo ponto da superfície. Já um sensor acoplado a um satélite de órbita geoestacionária, como por exemplo o Severi, a bordo do Meteosat,
ele demora cerca de 30 minutos só para fazer a aquisição da imagem do mesmo ponto. E por isso essa órbita vai ser aquela predominante nos estudos meteorológicos, já que ela é indicada para fenômenos dinâmicos, como, por exemplo, para a formação e evolução dos furacões. Bom, aqui então é mais um slide representando, né, áreas da superfície terrestre imagiadas com sensores a bordo de satélite de órbita geoestacionária, onde a gente nota que a cada 30 minutos, mais ou menos, ele consegue imaginar aquele ponto da superfície. Por isso, ele vai ser indicado para aqueles estudos que requerem uma temporalidade alta, ou seja, várias informações sobre aquele ponto da superfície em um tempo curto, como é o caso dos estudos meteorológicos. Bom, então uma questão que sempre surge quando a gente fala sobre satélites é quantos deles orbitam a Terra atualmente. Então essa figura aqui, ela representa a distribuição de todos os satélites existentes na órbita terrestre em 2020. São todos os tipos de satélites, são só de observação da Terra. E assim a gente nota que praticamente todo o globo terrestre é recoberto por algum satélite. Essa estimativa de 2020 mostrou que até esse ano tinham sido lançados cerca de 9.000 satélites. Desse total, 5.000 estavam em órbita e 2.600 em operação, ou seja, 2.400 satélites que tinham sido lançados até 2020 não forneciam nenhum tipo de informação para a superfície e por isso eram considerados como lixo espacial. Então, essa estimativa também mostrou que existiam, em 2020, cerca de 34.000 resíduos com mais de 10 centímetros e 170 milhões com menos de 1 milímetro. Ou seja, o lixo espacial tem se tornado um problema frequente quando a gente fala sobre satélites. Inclusive, já aconteceram no passado acidentes entre satélites operacionais e lixo espacial, como, por exemplo, em 2009, quando o Cosmos e o Iridium 33 colidiram, um deles era operacional e o outro não, e ambos foram perdidos. E o mais recente, em 2013, quando o satélite russo colidiu com resíduos de um foguete chinês, ele não foi totalmente perdido, mas teve a sua operação seriamente danificada. E com isso, a gente pode concluir que o lixo espacial está se tornando um problema grande dentro dos satélites, principalmente quando a gente considera que o lançamento de novos satélites ocorre de forma exponencial. No futuro próximo, existem vários satélites planejados para serem lançados. Com isso, algumas agências espaciais internacionais, como o caso da NASA e da ESA, têm trabalhado constantemente em formas de limpar esse lixo espacial, para que assim a probabilidade de acidentes como esse diminuam no futuro. Então, atualmente, são três ideias que têm sido desenvolvidas para limpar esse lixo espacial da órbita terrestre. A primeira é uma espécie de laser espacial, a segunda, uma rede elétrica, e a terceira, um coletor de satélites. Então, o laser espacial ele seria lançado na direção desse lixo espacial para jogá-lo para órbita mais baixa, como está representado aqui. O segundo caso, a rede elétrica, seria atirada também na direção do lixo espacial para atraí-lo por indução e assim jogá-lo para uma órbita mais baixa. E o terceiro caso aqui representado é o coletor de satélites, que consiste em uma espécie de rede atirada para envolver todo o lixo espacial e também jogá-lo para uma órbita mais baixa. Sendo que nesses três casos, quando esse lixo espacial é jogado para uma órbita mais baixa, ele passa pelo processo de reentrada na atmosfera terrestre e é incinerado devido às altas temperaturas. Portanto, o lixo espacial não chega a atingir a superfície terrestre quando essas três medidas são tomadas para limpar a atmosfera, a órbita terrestre. Bom, então outra questão que sempre surge quando a gente fala sobre satélites é em relação à recepção e transmissão. Isso porque os satélites estão em órbita, adquirindo dados constantemente, o dia todo, então eles precisam transmitir esses dados em tempo praticamente real para a superfície terrestre. Então, aqui, para representar a relação entre a recepção e a transmissão, eu trago esse mapa que mostra a localização das estações que recebiam dados dos sensores Landsat 5 e 7 ao longo da superfície terrestre. A gente nota, então, que praticamente toda a superfície terrestre é recoberta por alguma antena que conseguia captar sinal desses sensores.
sendo que, no caso do Brasil, existia uma torre localizada em Cuiabá que conseguia fazer essa recepção. Essa torre ela é de responsabilidade do INPE, está localizada no INPE de Cuiabá. Ela deixou de receber dados desses satélites, já que eles não são operacionais, mas a estação de Cuiabá também recebe atualmente dados de outros sensores, além do Landsat 5 e 7. Bom, então entrando agora na questão dos sensores, a gente pode fazer a seguinte analogia: a gente pode imaginar um carro em movimento na estrada. Então, numa estrada, então o satélite seria esse carro, ou seja, ele é um veículo. E o sensor seria, nessa analogia, a câmera do celular de cada pessoa que está dentro desse carro. Então, o sensor, a gente pode concluir que ele vai ser o que de fato vai fazer a aquisição de algum dado sobre a superfície terrestre a partir dessa analogia, e que também um satélite pode ter mais do que um sensor acoplado, como por exemplo o Landsat 8, que tem acoplados os satélites, os sensores OLE e TIRS. Então, essa definição aqui é bem abrangente e de fácil entendimento, para que vocês consigam definir o que é um sensor. Então, os sensores são dispositivos capazes de detectar e registrar a radiação eletromagnética, ou seja, o que o sensor está medindo é a radiação eletromagnética, em determinada faixa do espectro, ou seja, ele vai fazer a medição uma faixa específica do espectro, como, por exemplo, visível e não nele como um todo, e vai gerar como dado de saída algum produto passível de interpretação, como, por exemplo, uma imagem de satélite. Tem alguém com o microfone ligado, acho que é o Aníbal. Bom, então, assim como os satélites, cada sensor tem características específicas que vão gerar no dado que é produzido a partir desse sensor. E por isso, tanto o aluno quanto o professor devem saber como diferenciar os sensores para assim conseguir identificar qual vai ser mais indicado para um determinado estudo. Então, nós temos basicamente 4 formas de distinguir os sensores: a partir da fonte de energia, da região do espectro que ele opera, do formato do dado produzido e das resoluções do sensor, sendo que cada sensor tem 4 resoluções: espacial, espectral, temporal e radiométrica. Hum. Bom, então, em relação à fonte de energia, os sensores podem ser passivos ou ativos. Os passivos são aqueles sensores que dependem de uma fonte de energia externa para fazer a detecção, que vai ser basicamente o Sol ou o próprio objeto na região termal. Qualquer objeto da superfície terrestre que tenha temperatura superior a 0 Kelvin vai emitir radiação no termal. Então, é por isso que os sensores acoplados a satélites de órbita polar também são heliosíncronos, ou seja, para que eles sempre tenham a energia do Sol disponível para conseguir fazer detecção. Os sensores passivos são aqueles mais comuns dentro do sensoramento remoto, como, por exemplo, aqueles da série Landsat, Sibers, Sentinel e o Amazônia 1. Eles vão ser aqueles de mais fácil aquisição e processamento dentro do sensoramento remoto. Porém, como contrapartida, eles não conseguem fazer uma detecção caso existam nuvens durante o momento de passagem do satélite. Já os sensores ativos, como é o caso dos radares, eles têm como principal característica emitir o próprio sinal que posteriormente vai ser detectado. Então, o sensor vai emitir um sinal, esse sinal vai incidir sobre a superfície terrestre, vai ser refletido, e o sinal refletido vai ser utilizado então pelo sensor para fazer a detecção referente àquele ponto da superfície terrestre. A principal vantagem dos sensores ativos é que eles conseguem fazer a detecção mesmo que existam nuvens durante o momento de passagem do satélite, já que eles vão atuar em uma faixa de comprimento de onda mais longo, que são as micro-ondas, como vai ficar mais claro no próximo slide. Porém, esses dados de sensores ativos são mais difíceis de serem adquiridos, processados e interpretados. Então, aqui o que o aluno e o professor têm que entender para escolher um sensor passivo ou ativo é a área que ele está estudando, o objeto de estudo e as imagens disponíveis. Se, por exemplo, ele está trabalhando com uma região amazônica, que tem cobertura de nuvens durante todo o ano, e ele tem uma imagem de radar disponível, ele deve optar por um radar, por um sensor ativo para fazer esse estudo. Já se, por exemplo, nessa região amazônica, em determinadas épocas do ano, como, por exemplo, o inverno,
essa concentração de nuvens é menor, ele pode optar por um sensor passivo para fazer o seu estudo. Bom, e a segunda forma de se diferenciar os sensores é a partir da região do espectro eletromagnético que eles operam. Então, como vocês viram ontem na aula da BEG sobre os princípios físicos, a base do sensoramento remoto é como a radiação eletromagnética interage com os alvos presentes na superfície, sendo que essa interação depende das propriedades físico-químicas e biológicas desse alvo e também varia de acordo com a região do espectro que está se considerando. Uma definição bem de fácil entendimento que a gente pode fazer aqui sobre o que é o espectro é que ele consiste na ordenação contínua da radiação eletromagnética de acordo com o comprimento de onda ou frequência dessa radiação. Então, conforme a gente caminha para a direita do espectro, vai se aumentando o comprimento de onda e diminuindo a frequência da radiação eletromagnética. Ao analisar essa figura aqui, nós temos, por exemplo, que os sensores passivos que eu descrevi anteriormente, eles vão atuar nessa faixa que inicia no visível, em cerca de 0,4 micrômetros, passando pelo infravermelho próximo, médio e terminando no termal, em cerca de 14 micrômetros. Já os sensores ativos, como é o caso dos radares, eles vão atuar em comprimentos de onda mais longos, que vão ser essa faixa das microondas entre 0,1 e 30 centímetros. Bom, então o que o aluno e o professor tem que entender aqui é que determinados alvos da superfície terrestre têm nuances em determinadas faixas do espectro que vão ajudar a identificar esse alvo e também a diferenciá-los dos outros alvos presentes na superfície. Por exemplo, nós sabemos, como a Beth estava dizendo antes da início da apresentação, que a vegetação, quando está sadia, tem uma alta reflectância na região infravermelho próximo. Então, por exemplo, se o objeto de estudo do aluno ou professor é a vegetação, ele deve optar por um sensor que tenha uma ou mais bandas dessa faixa espectral para que assim fique mais fácil de identificar e distinguir a vegetação dos demais alvos presentes na superfície terrestre. Já a terceira forma de diferenciar os sensores é a partir do dado que é gerado, o formato do dado. Então, comumente, nós temos que o dado gerado com o sensor é uma imagem, em que cada pixel dessa imagem, que é o menor elemento detectável nela, consiste após a etapa de correção atmosférica a reflectância da superfície, ou seja, cada pixel representa a média da reflectância de todos os alvos que estão contidos nele. Porém, nós também temos outros tipos de sensores, como, por exemplo, os radiômetros ou espectroradiômetros, que vão gerar como dado de saída um gráfico, como está representado aqui nesse gráfico. Então, esses radiômetros ou espectroradiômetros estão ligados àquela pesquisa mais básica do sensoramento remoto, que envolvem o laboratório ou o campo. Então, quando a gente considera uma imagem, por exemplo, nós temos, considerando o sensor TM do Landsat 5, 6 valores, 6 bandas para representar a região do visível até infravermelho médio. Enquanto que, ou seja, 6 valores, 6 amostras para representar toda essa região do espectro. Ou seja, é impossível a gente determinar o comportamento espectral desse alvo a partir de uma imagem de um sensor como o TM. Já quando a gente considera um espectroradiômetro, nós temos dados sobre o comportamento desse alvo de forma praticamente contínua ao longo dessa região do visível até o infravermelho médio, ou seja, a gente consegue identificar muito mais nuances nesse sinal do que é possível identificar a partir de uma imagem. Então, nesse exemplo que eu trago aqui, é uma simulação feita em laboratório, mostrando como a quantidade de água altera a reflectância de um solo. Nós temos aqui um solo seco, úmido, a simulação de uma enchente e de uma cheia. Então, a gente nota, por exemplo, que nessa região próxima a 1000 nanômetros, de forma geral, né, quanto mais água o solo tem, menor a sua reflectância. Porém, nessas regiões, por exemplo, próximas a 1000 nanômetros e 1400, essa diminuição da reflectância é muito mais evidente. Então, essas são bandas de absorção por água dentro do espectro. Por isso, por exemplo, um aluno ou professor que esteja trabalhando com a debilitação de corpos hídricos ou áreas lagadas deve optar por um sensor que tenha uma ou mais bandas dessas regiões para conseguir diferenciar de forma mais clara a água dos demais alvos da superfície terrestre.
Bom, já a quarta e mais importante forma de diferenciar os sensores é a partir das resoluções do sensor. Essa, então, é a principal forma de diferenciá-los e aquela que o aluno e o professor têm que ter mais conhecimento para assim identificar qual sensor vai ser mais adequado para o seu estudo. Então, cada sensor remoto tem 4 resoluções: a espacial, a temporal, a espectral e a radiométrica. Então, a resolução espacial está relacionada com a capacidade que esse sensor tem em detectar os objetos, ou seja, quanto melhor a resolução espacial, menor o tamanho do objeto que ele consegue identificar na superfície terrestre. Então, aqui como exemplo, nós temos uma mesma área imaginada com diferentes resoluções espaciais, variando de meio metro até 80. Nós temos que na melhor delas, que é a de meio metro, nós conseguimos facilmente identificar os elementos que estão presentes nessa paisagem, como, por exemplo, casas, uma via, uma floresta, carros e até mesmo uma piscina no quintal de uma dessas casas. Porém, conforme a gente vai diminuindo essa resolução espacial para 1, 2 e 5 metros, fica mais difícil identificar esses elementos, mas ainda é possível, sendo que a partir dos 10 metros, variando até os 80, fica praticamente impossível determinar do que se trata cada pixel dessa imagem. Então, o que o aluno e o professor têm que entender aqui é que a escolha de uma maior ou menor resolução espacial vai depender do objeto de estudo. Por exemplo, se ele está trabalhando com uma área urbana, em que é preciso um grande detalhamento, ele deve optar por uma imagem de alta resolução espacial, como essa de meio metro, para cumprir esse objetivo. Já, por exemplo, se o estudo envolve uma escala mais regionalizada, como, por exemplo, bacia hidrográfica, ele pode optar por uma imagem dessas de 10 até 80 metros, que vai conseguir também atingir esse objetivo. Então, essas imagens de 10 até 80 metros são aquelas de média resolução espacial e são aquelas mais comuns dentro do sensoriamento remoto. Bom, aqui eu trago uma imagem de alta resolução espacial na região da Esplanada dos Ministérios, em Brasília. É uma imagem com resolução espacial de 1 metro, onde a gente consegue claramente identificar os elementos que estão presentes aqui, como, por exemplo, a disposição dos prédios, as áreas verdes, uma via, solo exposto e mais uma série de outros elementos. Então, conforme a gente vai dando um zoom nessa imagem, a gente consegue notar que existem alguns pixels brancos no meio de uma via. A gente consegue, obviamente, concluir que isso é um carro, já que está no meio de uma via, porém, a partir de um determinado momento, esse carro é representado apenas por um conjunto de pixels, onde a gente não consegue identificar a forma desse carro. Se por acaso nós tivéssemos uma imagem com melhor resolução espacial ainda, na casa dos centímetros, seria mais fácil identificar que isso se trata de um carro, nessa imagem então de melhor resolução espacial. Bom, nesse mesmo contexto aqui, eu trago uma imagem de média resolução espacial de uma área litorânea, onde a gente nota claramente também a disposição das vias, dos bairros, florestas, mas tudo isso sem um grande detalhamento. Conforme a gente analisa essa área com imagem de melhor resolução espacial, a gente consegue, novamente, identificar alguns elementos que não eram possíveis a partir da imagem de média resolução espacial, como, por exemplo, a presença de um estádio, mais aqui a oeste dessa imagem, e também todo o contorno desses bairros. Bom, nesse mesmo contexto, eu trago aqui também imagens de alta resolução espacial do Iconos, mostrando antes e o depois do ataque às Torres Gêmeas em Manhattan, nos Estados Unidos, em 2011, onde a gente nota claramente a destruição que foi causada após esse ataque terrorista, ou seja, o sensoriamento remoto conseguiu mostrar de uma forma até visualmente, né, o quanto se alterou essa paisagem a partir desse ataque terrorista. Bom, nesse mesmo contexto, é mais uma imagem de alta resolução espacial mostrando novamente a destruição que foi causada por esse ataque, porém, nesse caso, no Pentágono, onde a gente consegue identificar claramente que uma das asas do Pentágono foi completamente destruída após a queda do avião. Bom, já aqui eu entro mostrando com alguns exemplos de imagens de média resolução espacial, que são aquelas imagens mais comuns dentro do sensoriamento remoto.
Vão ser, por exemplo, as imagens derivadas do Landsat, da série Landsat, Sentinel, Sibers e do Amazônia 1. Então, esse exemplo aqui é uma imagem de média resolução espacial do sensor TM, do Landsat 5, e também eu mostro algumas aplicações que essas imagens têm para estudos que podem ser feitos em ambiente escolar. Então, nesse exemplo aqui, nós temos uma mesma área imagiada em três momentos diferentes. No momento 1, nós não conseguimos identificar nenhuma alteração muito grande nessa paisagem, nenhum distúrbio que chame muita atenção. Já no momento 2, é possível identificar uma série de áreas com coloração magenta que surgiu nesse intervalo de 16 dias, que são áreas que se tratam de cicatrizes de queimada que ocorreram nesse intervalo, sendo que existia até mesmo uma queimada com fogo ativo durante o momento de passagem do satélite, já que o sensor identificou a fumaça sendo emitida por essa queimada mais ao sul da imagem. Já no momento 3, que ocorreu 16 dias depois do momento 2, nós já conseguimos notar uma certa recuperação dessas áreas que foram queimadas no momento 2, porém novas cicatrizes de queimada ocorreram nesse intervalo de 16 dias. Ou seja, e novamente, uma das queimadas tinha fogo ativo, já que foi possível identificar a fumaça sendo emitida por ela. Ou seja, a gente pode concluir que essas imagens de média resolução espacial podem ser utilizadas para a identificação de áreas queimadas e também para estudos que envolvem a regeneração, ou seja, quanto tempo que uma área que passou por um distúrbio, nesse caso as queimadas, demora para voltar a seu estado pré-distúrbio. Bom, aqui é mais um exemplo de imagem de média resolução espacial. São também imagens do TM Landsat 5, com 30 metros de resolução espacial, e mostrando, um exemplo de aplicação para o planejamento territorial. Nós temos aqui à esquerda uma imagem da região de Natal, no Rio Grande do Norte, na década de 80, e na direita, uma imagem também de Natal, na década de 2010. Então, quando a gente compara visualmente as imagens, é possível notar que houve um aumento dessas áreas com coloração mais rosada próximas ao litoral, que se trata da mancha urbana de Natal. Com isso, a gente pode concluir que as imagens de média resolução espacial podem ser utilizadas para fazer a delimitação dessa mancha urbana, verificar como elas vão se alterando ao longo do tempo e do espaço, e também, dependendo do estudo, até mesmo identificar áreas em que a probabilidade de expansão dessa mancha é maior, ou seja, uma ferramenta muito poderosa para os tomadores de decisão e para os gestores do território. Bom, aqui é mais um exemplo de aplicação voltada para a detecção do desmatamento e de mudanças do uso e cobertura da terra. São também imagens de média resolução espacial do sensor TM Landsat 5. Então, nós temos aqui uma imagem de Ji-Paraná e Rondônia, à esquerda em 84 e à direita em 2007. Nessa composição, as cores verdes são as florestas e as cores rosas são as áreas desmatadas. Então, quando a gente compara visualmente essas imagens, a gente consegue concluir que já existia um certo desmatamento de Paraná no 84, sendo que em 2007 esse desmatamento passou a predominar em relação às áreas de floresta. Ou seja, essas imagens são muito úteis para fazer a detecção do desmatamento e também para outras mudanças no uso e cobertura da terra, sendo que elas são, por exemplo, aquelas imagens utilizadas dentro do programa PRODES do INPE para estimar anualmente a taxa de desmatamento na Amazônia brasileira desde 88. Bom, então, terminando essa parte sobre a resolução espacial, eu trago um exemplo de imagem de baixa resolução espacial que foi obtida por um sensor a bordo de um satélite meteorológico. Essa imagem ela tem cerca de 4 quilômetros cada pixel, então a gente não consegue identificar com muita clareza o que se trata cada pixel dessa imagem, quando comparado com a imagem de média ou alta resolução espacial. Porém, a grande vantagem dessas imagens que têm baixa resolução espacial é que comumente elas vão ter uma alta resolução temporal. Então, a resolução temporal está relacionada com a revisita, ou seja, quanto tempo que o sensor demora para passar novamente por aquele ponto da superfície terrestre.
Nós temos, então, que geralmente a resolução espacial e temporal são opostas, ou seja, quando eu tenho uma alta espacial, eu tenho uma baixa temporal, e quando eu tenho uma baixa temporal, eu vou ter uma alta espacial. Então, por exemplo, o sensor TM Landsat 5, que eu mostrei anteriormente, ele demora 16 dias para passar novamente pelo ponto da superfície terrestre. Já um sensor de alta resolução temporal, como por exemplo o Severi, ele vai demorar cerca de 30 minutos para obter uma imagem daquele mesmo ponto da superfície, ou seja, ele vai ser indicado para aqueles fenômenos dinâmicos, como por exemplo aqueles que envolvem a atmosfera, nesse caso aqui, a formação e evolução de furacões em regiões costeiras. Bom, e dentro desse contexto, a gente pode também concluir que o sensoriamento remoto vai permitir fazer uma análise temporal, ou seja, verificar como alguns fenômenos vão alterar a paisagem ao longo do tempo e do espaço. Então, eu trago agora uma série de exemplos mostrando essa alteração nesse contexto. O primeiro exemplo que eu trago aqui é voltado para o desmatamento na Amazônia brasileira entre 84 e 2012. Então, em verde aqui são as florestas e em amarelo são as áreas desmatadas. A gente nota que no início dessa série já existia um certo desmatamento, sendo que esse desmatamento aumentou de uma forma crescente nesse período. Porém, a gente nota que nessa região mais central da imagem, o desmatamento deixa de ocorrer ou ele ocorre a uma velocidade muito menor do seu entorno, formando então essas linhas retas nessa porção central da imagem. Então, essa área se trata de uma área protegida, como, por exemplo, uma terra indígena ou uma unidade de conservação. E com isso, a gente consegue concluir que essas áreas protegidas são eficazes para conter o desmatamento na Amazônia, porém, para atingir isso, elas devem ser devidamente fiscalizadas e monitoradas. Bom, o segundo exemplo que eu trago aqui nesse contexto é mostrando a expansão da área urbana de Las Vegas, nos Estados Unidos, entre 86 e 2012, onde a gente nota em um primeiro momento como essa mancha urbana se expandiu para a região oeste da imagem, sobre a paisagem desértica, e também, no segundo momento, a diminuição que houve nesse corpo hídrico nesse período. Então, a diminuição desse corpo hídrico está associada a dois fatores. O primeiro é a expansão urbana, que leva então ao aumento populacional e uma maior demanda por esse recurso. E o segundo é que essa região passa, historicamente, por eventos de seca que têm se tornado mais frequentes e intensos nos últimos anos. Ou seja, essa diminuição do corpo hídrico está associada não só ao aumento da demanda por água, mas também por eventos de seca extrema. Nesse mesmo contexto, eu trago aqui imagens mostrando a expansão da costa de Dubai nos Emirados Árabes entre 84 e 2012, onde a gente nota em um primeiro momento na faixa litorânea como houve essa expansão, como essa área passou a ser uma área urbana onde antigamente só existia área desértica. Eu chamo a atenção aqui para essa região central com coloração cinza mais escura, que se trata da região aonde a área urbana é mais adensada, e também a criação de ilhas artificiais que ocorreram nesse período. Ou seja, o sensoriamento remoto consegue também, nesse caso, identificar as alterações na paisagem e, assim, ele é muito indicado para o planejamento territorial. Já esse exemplo mostra a retração de uma geleira no Canadá entre 84 e 2011, onde a gente consegue notar, a partir da análise dessas imagens, o quanto se perdeu de gelo nesse período e que também essas áreas que eram antigamente cobertas por gelo passaram a ser predominantemente áreas de vegetação ou áreas de solo exposto. Bom, mais um exemplo aqui mostrando, bem interessante, mostrando como o avanço tecnológico também altera a paisagem e que o sensoriamento remoto consegue identificar essa alteração. Essa região se trata de um deserto na Arábia Saudita, entre 84 e 2012, onde a gente nota que no início dessa série praticamente não existia vegetação nessa área, e com o passar do tempo a gente nota todas essas áreas verdes que surgiram com esse padrão arredondado. Então, essas áreas se tratam de áreas de cultivo agrícola
irrigadas com pivô central, ou seja, são áreas de irrigação artificial. E com isso a gente consegue também mostrar que o sensoramento remoto altera, o avanço tecnológico altera a paisagem e que o sensoramento remoto consegue identificar todas essas alterações ao longo do tempo e do espaço. Bom, já esse último exemplo que eu trago aqui é mostrando o processo de seca do Lago Urmia, fica no Cazaquistão, entre 84 e 2012, onde a gente nota que no início dessa série temporal esse corpo hídrico tinha um volume considerável, que passou a diminuir ao longo do tempo, e no fim dessa série temporal praticamente existia só o volume morto desse corpo hídrico. Por isso, a gente consegue concluir que o sensoramento remoto pode ser utilizado para identificar e monitorar os corpos hídricos. Bom, entrando agora no terceiro tipo de resolução dos sensores, nós temos a resolução espectral. Então, a resolução espectral está relacionada com o número de bandas que o sensor tem e o intervalo mínimo e máximo de bandas, ou seja, quanto mais bandas o sensor tem e menor esse intervalo mínimo e máximo, melhor vai ser a resolução espectral do sensor. Então, aqui essa figura, ela mostra a distribuição das bandas do sensor TM Landsat 5 ao longo do espectro eletromagnético. Esse sensor, então, é um sensor passivo que vai atuar do visível até o infravermelho termal. Então, essa é a faixa espectral mais comum dos sensores mais utilizados, como, por exemplo, os da série Landsat, Sibers, Sentinel e o Amazônia 1. Nesse caso, o TEM vai ter 7 bandas, a banda 1, a banda do azul, banda 2 verde, 3 vermelho, 4 infravermelho próximo, 5 e 7 médio e 6 infravermelho termal. Então, esses sensores mais comuns de sensoramento vão atuar nessa faixa. Alguns deles não vão ter bandas no termal, como por exemplo os Sibers, e eles vão ter entre 4 e 14 bandas espectrais para representar essa faixa do espectro eletromagnético. Porém, nós também temos sensores de alta resolução espectral, que são sensores hiperespectrais. Então, por exemplo, enquanto o TM Landsat 5 vai ter 6 bandas para representar o visível até o infravermelho médio, um sensor espectral, como é o caso do Aviris, vai ter cerca de 200 bandas espectrais para representar essa mesma faixa, ou seja, ele vai conseguir reproduzir muito melhor o comportamento espectral desse alvo. Sendo que o dado gerado por um sensor como esse consiste em um gráfico que é bem semelhante àquele que eu mostrei, que é gerado no laboratório. Por exemplo, um profissional que tenha bom conhecimento sobre a correção atmosférica e solos pode utilizar uma imagem hiperespectral para determinar os componentes minerais de um determinado solo exposto. Já a quarta e última resolução que nós temos do sensor é a resolução radiométrica. Então, essa resolução está relacionada com a capacidade que o sensor tem em determinar pequenos sinais, ou seja, quanto melhor essa resolução, mais fácil é distinguir os objetos presentes na imagem entre si. Então, nesse exemplo, nós temos uma mesma área imagiada com duas resoluções radiométricas diferentes. A primeira, e de menor resolução radiométrica, 8 bits, em que o olho humano consegue distinguir 256 níveis de cinza, enquanto que a segunda, de alta resolução radiométrica, é de 11 bits, onde o olho humano consegue distinguir 2048 níveis de cinza. Então, quando a gente compara visualmente as imagens, a gente nota que é possível, por exemplo, identificar com mais clareza o que está disposto dentro desse estádio e também o que está disposto abaixo da sombra desse estádio, como, por exemplo, a quantidade das vias e alguns carros. Por isso, a gente consegue concluir que as imagens de alta resolução radiométrica vão facilitar a identificação dos objetos que estão presentes nessa imagem. Nós também temos que, por exemplo, aqueles sensores de alta resolução espacial são comumente também sensores de alta resolução radiométrica. Bom, nesse mesmo contexto, eu trago aqui uma mesma área, imaginada com diferentes resoluções radiométricas, variando de 11 até 1 bit. Então, a gente nota que na de maior resolução radiométrica, que é de 11 bits, a gente consegue, por exemplo, identificar vários elementos da paisagem, como, por exemplo, uma área urbana,
com padrão bem irregular, o que é muito característico de áreas de baixa renda. Também uma área aqui mais ao norte que parece um galpão, uma área industrial, a presença de árvores e também algumas áreas com estradas de terra. Conforme a gente diminui essa resolução radiométrica para 8 bits e 7, fica mais difícil identificar esses elementos, porém, de uma certa forma, ainda é possível, até que, caminhando dos 4 para 1 bit, fica praticamente impossível identificar o que se trata cada pixel dessa imagem. Bom, então, com o que eu expus até aqui, que foi uma parte mais teórica, o aluno e o professor já conseguem definir o que é um satélite, como diferenciá-los, definir o que é um sensor e como diferenciá-los, e assim ele já consegue identificar qual tipo de sensor vai ser mais utilizado para um determinado estudo. Então, na sequência da apresentação, eu apresento os principais sensores e produtos orbitais que existem atualmente e que podem ser utilizados em ambiente escolar ou algum outro tipo de pesquisa pelo aluno ou professor. Bom, o primeiro sensor que eu trago aqui é o MODES. Existem atualmente 2 sensores MODES em órbita, um a bordo do satélite Terra e outro a bordo do satélite Aqua. Então, Terra e Aqua são sensores de órbita, são satélites de órbita polar, e o MODES é um sensor passivo. Então, o MODES, ele pode ser considerado como uma revolução dentro do sensoramento remoto. Isso se deve a 2 fatores. O primeiro é devido a essa faixa imagiada bem ampla que ele tem, de mais de 2.300 quilômetros, enquanto, por exemplo, o Landsat tem uma faixa de 180. Então, ele consegue identificar uma área muito maior a cada imagem adquirida do que quando comparado com o Landsat. Por isso, o MODES tem uma recobertura global a cada 1 ou 2 dias, com resolução espacial de até 250 metros, ou seja, ele vai ser sempre a referência quando a gente trata de estudos em escala regional ou global. O primeiro MODES foi lançado com o Terra em 2000 e o segundo com o Aqua em 2002. Já o segundo fator que faz com que o MODES seja considerado como uma revolução no sensoramento é que ele passou a fornecer não só imagens brutas, mas também uma série de produtos já prontos para análise derivados das imagens MODES. E agora, na sequência, eu trago uma série desses produtos que podem ser utilizados em ambiente escolar. Bom, então, o primeiro produto que eu trago aqui é o produto de temperatura da superfície do MODES. Ele é um produto gerado diariamente. Cada pixel desse produto tem 1 quilômetro. Ele representa a temperatura da superfície às 10h30 do fuso local. Então, por exemplo, esse produto pode ser utilizado para estudos que envolvem monitoramento de diferenças térmicas, como, por exemplo, como uma área que era de floresta, como variou a temperatura de uma área que era de floresta e passou a ser de pastagem, e também, dependendo da escala de análise, ele pode até mesmo ser utilizado para identificar ilhas de calor em ambientes urbanos. Já o segundo produto que eu trago aqui é o produto de uso e cobertura da Terra do MODES, que é o MCD12Q1, que vai estimar anualmente para cada pixel de 1 quilômetro o uso e cobertura, ou seja, se aquele pixel se trata de uma área de floresta, pastagem, agricultura, solo ou outros tipos de uso e cobertura. Então, esse produto pode ser utilizado, por exemplo, para identificação, obviamente, do uso e cobertura na área de estudo, para monitorar como esse uso e cobertura vai se alterando ao longo do tempo e do espaço, e também para estudos voltados para a quantificação, ou seja, qual tipo de uso e cobertura é mais frequente em uma determinada área de estudo. Já o próximo produto que eu exemplifico aqui são os produtos de índice de vegetação derivados do MODES, como, por exemplo, o NDVI e o EVI. Então, esses produtos vão ter escala a cada 8 dias, 16 ou 30 dias, e consistem em artifícios matemáticos que vão, por exemplo, permitir verificar se a vegetação se encontra sadia ou não, e também, por exemplo, monitoramento do crescimento de culturas agrícolas. Então, um exemplo prático para a utilização de índices de vegetação seria, por exemplo, voltado para a regeneração.
ou seja, quanto tempo que uma área que passou por um distúrbio demora para voltar a esse estágio pré-distúrbio a partir do uso de um índice como o NDVI ou o EVI. É o próximo produto que eu trago, que é o produto de área queimada, que é o MCD 64A1, que vai estimar mensalmente para todo o globo se houve ou não uma queimada naquele determinado pixel de 1 quilômetro. Então, nesse exemplo que eu trago aqui, todos esses polígonos vermelhos foram polígonos em que foi identificada a queimada nesse determinado mês, nessa área de estudo. Esse produto ele vai fornecer não só a identificação da área queimada, mas também uma série de informações associadas a essa área queimada, como, por exemplo, uma estimativa do dia que essa queimada ocorreu. Então, por exemplo, esse produto pode ser utilizado para a identificação da área queimada, para verificar como ela vai se alterando ao longo do tempo e do espaço, também estudos voltados para a regeneração, e também pode-se, por exemplo, identificar em qual tipo de uso e cobertura essa queimada é mais frequente ao cruzar essa informação com aquele de uso e cobertura que eu descrevi anteriormente. Bom, já aqui eu apresento o produto de luzes noturnas derivado do MODES, que vai mostrar para todo o globo as áreas em que a concentração de luzes noturnas é maior. Ou seja, esse produto pode ser utilizado, por exemplo, para identificar em quais áreas existe um maior densamento urbano, já que a maior presença de luzes noturnas é fortemente correlacionada com áreas com maior densamento urbano. Bom, aqui não é um produto, mas é um exemplo de imagem do MODES, voltado para estudos envolvendo o oceano, em que é destacado duas coisas. A primeira aqui são essas áreas mostradas nessas setas amarelas, que tem uma coloração azul um pouco diferente, que se tratam de áreas onde a concentração de fitoplâncton é maior. Então, por exemplo, nessas áreas nós sabemos que existe uma maior concentração de peixes, e essa imagem pode, por exemplo, ser utilizada para identificar áreas onde a pesca pode ter mais sucesso. Já aqui nessa parte mais ao sul da imagem, essas duas setas vermelhas estão identificando dois icebergs que se desprenderam da Antártida e rumam em direção à América do Sul. Aqui, então, é mais um exemplo de imagem do MODES, mostrando uma tempestade de areia que ocorreu no deserto do Saara, onde a gente pode concluir, por exemplo, que essas imagens podem ser utilizadas como dado de entrada em modelos de qualidade do ar e transporte atmosférico para verificar para onde está sendo transportada a areia proveniente dessa tempestade no deserto do Saara. Bom, esse é o último exemplo de aplicação do MODES que eu trago, que foi uma imagem obtida no ano de 2013, no Golfo do México, que mostra um evento de derramamento de óleo que ocorreu nessa região nesse ano. Então, a gente nota a presença dessas áreas com coloração mais dourada na imagem, que se trata das áreas onde existia uma concentração de óleo. E por isso, todas aquelas ações para conter esse derramamento de óleo foram guiadas pelas imagens MODES para identificar, então, aonde essas boias de contenção deveriam ser localizadas. Bom, agora eu entro na segunda exemplo de satélite sensor que eu trago aqui, que é a Serlandsat. A Serlandsat é aquela mais longeva, de maior sucesso dentro do sensoramento remoto, e é sempre considerada a referência dentro do sensoramento remoto. Ela fornece imagens desde a década de 70 até o período atual, então existe uma série histórica muito grande referente às imagens do Landsat. Então, eu enfoco aqui nas características do Landsat 8, que é o satélite da série que está operacional e fornecendo dados há mais tempo. Ele foi lançado em 2013, enquanto que o Landsat 9 já foi lançado no ano passado, mas eu foquei aqui nas características do 8, que é o operacional e fornecendo imagens há mais tempo. E também ele representa bem os demais satélites sensores da série. Então, o Landsat são satélites de órbita polar,
que tem acoplado sensores passivos. Ele vai estar a uma altitude de cerca de 700 quilômetros, visita 16 dias. As imagens têm resolução espacial de 30 metros e vai variar um pouco no termal, geralmente no Landsat 8 é 60. E a principal diferença do Landsat 8 para o 7 é que o 8 vai ter dois sensores acoplados, que são o OLE, que é específico para a região do visível até infravermelho médio, e o TIRS, que é específico para o termal. Enquanto que o seu antecessor, que é o Landsat 7, tinha apenas um sensor acoplado, que é o ETM, que era responsável pelas detecções em toda essa faixa do visível até o termal. Então, a gente nota com essas características que o Landsat procura sempre manter as condições gerais da série para que esses dados sejam comparáveis e utilizados em conjunto, porém, de uma certa forma, ele mostra sempre uma evolução para atender algumas demandas dos seus usuários. Ou então, aqui como exemplo, eu trago a disposição das bandas dos sensores do Landsat acoplados ao Landsat 8 e 7, para diferenciá-los. Então, a gente nota que, por exemplo, o OLE, ele vai ter duas bandas a mais do que o ETM+, essa faixa do visível até infravermelho médio, e o TIRS vai ter duas bandas no termal, enquanto que o ETM+ tem apenas uma. Ou seja, isso também mostra aquela evolução que a série tem ao longo do tempo. Agora, na sequência, eu trago uma série de aplicações envolvendo imagens Landsat que podem ser utilizadas em ambiente escolar e também para outras finalidades que o professor e o aluno tenham. Então, nesse primeiro exemplo, é uma imagem adquirida pelo sensor, à esquerda, a imagem adquirida pelo sensor a bordo do Landsat 1, na década de 70, e a imagem da direita é uma imagem obtida pelo sensor TM Landsat 5 na década de 2010. Então, quando a gente compara visualmente essas imagens, é possível identificar que houve um processo de seca do Mar de Aral no Uzbequistão, e com isso a gente consegue concluir que as imagens Landsat podem ser utilizadas para fazer a detecção dos corpos hídricos, monitorar como eles variam ao longo do tempo e do espaço, e também até mesmo estudos que envolvam a área alagada, ou seja, a estimativa, por exemplo, das áreas alagadas no Pantanal brasileiro durante a crise do fogo que ocorreu nesse bioma em 2020. Bom, já o segundo exemplo que eu trago aqui, ele é um exemplo mais prático, mostrando uma classificação de uso e cobertura feita a partir de imagens do TM Landsat 5. Então, foram definidas 5 classes de uso e cobertura para essa área de estudo, que são área urbana, solo exposto, floresta, herbáceos e outras, que é basicamente pastagem e hidrografia, em 3 anos, 85, 93 e 2003. Então, a gente nota, ao comparar essas imagens, que houve um crescimento considerável da área urbana nessa área de estudo, sendo que essa expansão urbana ocorreu principalmente sobre as áreas de floresta e pastagem. E também houve uma conversão considerável de floresta para pastagem. Ou seja, as imagens da Landsat permitem fazer o monitoramento do uso e cobertura da Terra, desde que a escala de análise seja compatível com uma imagem de 30 metros. Aqui, então, são mais duas imagens Landsat, a da esquerda do TM Landsat 5, mostrando a região do delta do Rio Nilo, onde a gente nota que as regiões próximas ao Rio Nilo vão ter uma fertilidade muito maior do que essa região desértica, e que o sensoramento remoto consegue identificar claramente essas áreas mais férteis onde a agricultura é possível. Já a imagem da direita é uma imagem obtida pelo sensor ETM+, do Landsat 7, onde a gente nota uma região de intrusão de granito na Namíbia. Então, a gente pode concluir que as imagens Landsat também têm utilidade para estudos geológicos. Esse exemplo que eu trago aqui, que mais parece uma pintura, é uma imagem do sensor OLE do Landsat 8, da região oeste da Austrália, obtida em 2013, onde foi aplicado um contraste diferente para a região de água e outro para a região terrestre, em que a imagem resultante ela permite identificar a distribuição dos sedimentos, nutrientes na região de água e também os padrões de condição da vegetação, ou seja, as imagens Landsat também vão conseguir
atender a estudos envolvendo tanto região terrestre como região aquática. Já esse exemplo que eu trago aqui é voltado para mostrar que as imagens de SAT de diferentes sensores podem ser utilizadas em conjunto, desde que o profissional tenha um bom conhecimento sobre como compatibilizar e normalizar imagens de diferentes sensores. Então, essa imagem da esquerda, ela foi obtida na região da costa oeste da Califórnia, nos Estados Unidos, no dia 9 de maio de 2014, pelo sensor óleo do Landsat 8, onde a gente não nota nenhum distúrbio muito grande nessa paisagem. Já na imagem da direita, que foi obtida 8 dias depois pela TM+, a gente nota uma série de cicatrizes de queimada que ocorreram nesse intervalo de 16 dias, de 8 dias. Então, por exemplo, se na passagem seguinte do óleo existissem nuvens, ele não conseguisse fazer a detecção, e na passagem seguinte, então, disponível, que seria 32 dias depois, essas áreas queimadas tivessem se regenerado, o óleo sozinho não conseguiria identificar que houve uma queimada nessa área de estudo. Então, dependendo então do estudo, o profissional pode utilizar imagens de diferentes sensores para ter uma maior amostragem da sua área de estudo e assim identificar alguns fenômenos ou distúrbios que ocorrem em intervalos de tempo curtos. Felipe, o seu microfone está ligado. Se você puder desligar, por favor. Já o último exemplo que eu trago aqui do Landsat é uma imagem do sensor OLE, do Landsat 8, mostrando uma erupção vulcânica numa região da Rússia. Então, a gente nota, por exemplo, que é possível identificar a partir dessas imagens aonde está ocorrendo essa erupção vulcânica e para onde está sendo transportada a fumaça emitida por essa erupção. Quando a gente dá um zoom nessa imagem, a gente consegue até mesmo identificar o fluxo de lava e para onde esse fluxo está correndo, além da origem dessa fumaça sendo emitida. Ou seja, o Landsat pode ser utilizado até mesmo para identificar e monitorar esse tipo de distúrbio e mostrar as áreas que vão ser mais afetadas pelo distúrbio. Bom, o terceiro satélite sensor que eu trago aqui são os satélites Sentinel-2A e 2B. Eles são satélites em órbita polar e que têm um sensor passivo acoplado. Então, de uma forma geral, o Sentinel-2A e 2B vão ter características bem semelhantes às da série Landsat, porém, eles vão ter como principal vantagem que são dois satélites em órbita simultânea com o mesmo sensor acoplado, que é o MSI. Então, por isso ele demora de 2 a 3 dias para obter uma imagem no mesmo ponto da superfície, enquanto que uma imagem Landsat demora 16 dias, ou seja, ele vai conseguir monitorar com uma frequência maior a superfície terrestre. Além disso, o sensor MSI, que está acoplado aos dois Sentinel, ele vai ter bandas com resolução espacial melhor do que aquelas da série Landsat, que estão disponíveis então desde 2015, enquanto que o Landsat está desde a década de 70. Bom, então primeiro eu enfatizo que todos os exemplos de aplicação que eu dei com o Landsat são possíveis de serem realizados com as imagens Sentinel, e eu trago aqui apenas alguns exemplos de imagens Sentinel-2A, e nesse caso aqui é o 2B, não 2A. Mas a imagem da direita representa a região noroeste da Itália e sul da França, e a imagem da direita a região de Milão, onde a gente nota que em dois casos é possível identificar com uma certa clareza o que está presente nessa paisagem, tanto em áreas urbanas como na região periurbana, com grande detalhamento, que é um detalhamento melhor do que é possível com as imagens Landsat. Bom, já segundo o exemplo que eu trago aqui, mostrando uma região de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, onde a gente nota que a partir das composições da composição feita com as bandas do visível, a gente consegue identificar as culturas agrícolas, as diferentes culturas, os diferentes estágios das culturas, e também essas regiões com padrão circular que se tratam de áreas irrigadas com pivô central.
A imagem da direita, essa mesma área de estudo, porém uma composição feita com as bandas do infravermelho, onde a gente consegue identificar, então, informações que não são identificáveis quando a gente considera apenas o visível. Então, por exemplo, essas informações infravermelho vão ser muito utilizadas para fazer o monitoramento da vegetação, que é o objeto de estudo desse exemplo. Agora, na sequência, eu trago como exemplo um satélite sensor de alta resolução espacial, que é o satélite Iconos. Enquanto todos os satélites sensores que eu trouxe anteriormente são gratuitos, portanto, qualquer professor ou aluno pode utilizar, as imagens Iconos são imagens pagas, já que se tratam imagens de uma empresa privada. Então, o Iconos 2, que é o satélite mais atual da série, ele tem 2 sensores acoplados, com bandas no visível infravermelho próximo, e vai ter resolução espacial de 1 ou 4 metros, e com resolução temporal de 1,5 dia ou 3 metros, tendo também uma alta resolução radiométrica, que é de 11 bits. Então, com principais aplicações das imagens Iconos, nós podemos identificar aqueles estudos que dependem de uma alta precisão, como, por exemplo, a cartografia de precisão, o planejamento urbano e regional, como, por exemplo, o cadastramento urbano, o monitoramento de desastres naturais, o levantamento de recursos e também o mapeamento de uso e cobertura quando é preciso um grande detalhamento da sua área de estudo. Tem alguém com o microfone ligado aqui, Maria Emília. Então, aqui eu trago exemplos de imagens de alta resolução espacial do Iconos. Primeiro, em um ambiente rural, onde a gente nota, por exemplo, a disposição dessa cultura agrícola, a disposição das linhas de plantio dessa cultura e até mesmo as falhas que existem nessas linhas de plantio. Então, um profissional que tem um bom conhecimento, por exemplo, sobre computação, ele pode desenvolver um programa que identifica as falhas nessa linha de cultura, na linha dessa cultura, a partir de uma imagem de alta resolução espacial, como é o caso dessas imagens do Iconos. Aqui, então, é um segundo exemplo, mostrando a utilização de imagens Iconos em ambiente urbano. É uma imagem da região da Marginal do Tietê, em São Paulo, próximo à estação do Tietê, onde, por exemplo, a gente consegue identificar também com grande detalhamento toda a disposição dessa área urbana, e quando a gente dá um zoom nessa imagem, que é esse retângulo menor da direita, a gente consegue até mesmo identificar o trânsito na região da Marginal, a partir dessa imagem de alta resolução espacial, Iconos. Bom, outro exemplo que eu trago aqui de imagens de alta resolução espacial são os satélites e sensores da Planet Labs. Então, a Planet é uma empresa privada e por isso as suas imagens também são imagens pagas. E a Planet trabalha com um conceito que tem crescido muito dentro do sensoriamento remoto atualmente, que são as constelações de satélites. Então, são vários satélites idênticos, com sensores idênticos, que vão permitir, então, uma cobertura global, uma revisita diária e resolução espacial de até 72 centímetros, quando a gente considera a constelação da Planet de melhor resolução espacial, que é a SkySat. Bom, então esse primeiro exemplo mostra duas imagens Planet com 3 metros de resolução espacial, antes e durante um distúrbio, que aqui é um incêndio florestal nos Estados Unidos, onde a gente nota ao comparar essas imagens com grande detalhamento como esse distúrbio alterou essa paisagem, e dependendo então do tipo de estudo, um profissional conseguiria até mesmo calcular as perdas monetárias que foram geradas a partir desse incêndio florestal. Aqui, então, é uma imagem em um ambiente urbano, que é a Baía de São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos. E são imagens Planet com 3 metros de resolução espacial. A gente nota, por exemplo, a partir dessas imagens de alta resolução, a distribuição dos quarteirões, de todas as vias dessa área de estudo.
É possível identificar também, por exemplo, onde existe um adensamento maior de prédios, a sombra desses prédios, as áreas verdes da Baía de São Francisco e até mesmo a coloração na água diferente que existe a partir dessa imagem de alta resolução espacial. Nesse mesmo contexto, eu trago uma imagem da constelação Rapid Eye de 5 metros, de uma região do Alasca, Estados Unidos, onde a gente nota com grande detalhamento as áreas verdes dessa área de estudo, as áreas com afloramentos rochosos, as áreas de gelo permanente e também essa área mais ao sul, que é uma área que passa por degelo. Ou seja, tudo isso vai permitir um planejamento territorial adequado a partir dessa imagem de alta resolução espacial. Bom, e o último exemplo que eu trago aqui de imagem Planet é uma imagem da constelação SkySat com 72 centímetros da região do Porto de Roterdã, na Holanda, onde a gente nota com grande detalhamento, por exemplo, a disposição dos barcos, os containers próximos a essa região portuária e até mesmo os carros que estão presentes estacionados próximos aos containers. Então, novamente, as imagens vão ser aquelas utilizadas quando se demanda um grande detalhamento na área de estudo, como, por exemplo, estudos que envolvem o cadastramento urbano. Partindo então agora para a última parte da apresentação, eu dou um enfoque principal, um enfoque especial nos principais satélites sensores que existem, são os nacionais, né, os brasileiros. Então, o Brasil tem e desenvolve satélites sensores, e como eu mostrei anteriormente, tem uma série de outros disponíveis, mas a existência de satélites sensores nacionais, ela é justificada por dois pontos principais. A primeira, que o Brasil tem profissionais capacitados para construir satélites sensores, e a construção desses satélites sensores é uma forma de apoiar a ciência nacional. Já o segundo ponto que justifica essa existência é que é uma questão de soberania nacional. Então, todos os satélites sensores que eu mostrei anteriormente são de agências espaciais internacionais ou de empresas privadas que podem, a qualquer momento, deixar de fornecer imagens para o Brasil. Então, caso isso ocorra, poderia ocorrer um apagão para monitorar o território brasileiro se não existissem esses satélites sensores nacionais. Inclusive, já ocorreu isso no passado, durante a Guerra das Malvinas, em que a NASA deixou de fornecer imagens para o Brasil. A Beth já estava no INPE nessa época, pode até comentar como foi o monitoramento do Brasil nessa época em que não existiam tantas imagens disponíveis. Bom, o primeiro satélite sensor que eu trago aqui nacional é o CIBERS. O CIBERS é uma série de satélites que consiste em uma parceria entre o Brasil e a China, onde no Brasil o responsável pelo gerenciamento do CIBERS é o INPE. Até hoje, então, já foram lançados 6 satélites CIBERS, o primeiro em 99 e o mais atual, que é o CIBERS 4A, em 2019. E aqui eu enfoco nas características do CIBERS 4A, que é o CIBERS da série que está mais atual e operacional. Então, o CIBERS 4A ele é um satélite em órbita polar, que tem 3 sensores acoplados. Todos eles são sensores passivos. O primeiro é o WPM, que é um sensor com bandas na região do visível infravermelho próximo, que tem como principal característica ter imagens com melhor resolução temporal do que aquelas da série Landsat, que vai ser 2 ou 8 metros. Porém, em contrapartida, a resolução temporal do WPM é 31 dias, ou seja, praticamente o dobro dos da série Landsat. Já o sensor MUX é o sensor que mais se assemelha àqueles da série Landsat e Sentinel. Ele vai ter 4 bandas espectrais no visível infravermelho próximo, e vai ter como principal vantagem uma resolução espacial de 16 metros, ou seja, melhor do que as da série Landsat. Porém, ele também tem resolução temporal pior, que é de 31 dias. Já o sensor MUX, o último sensor acoplado ao CIBERS 4A, ele é um sensor bem interessante, ele vai ter também 4 bandas no visível infravermelho próximo,
ele vai ter uma resolução espacial um pouco mais grosseira, que é 55 metros, porém, ele tem uma resolução temporal de apenas 5 dias, ou seja, ele vai ter uma resolução temporal melhor do que os da série Landsat, e por isso ele permite um monitoramento mais constante da superfície terrestre. Enquanto o Landsat demora a cada uma passagem do Landsat, o WFI consegue ter 3 imagens, ou seja, ele vai permitir esse monitoramento mais próximo das alterações da superfície. Bom, então aqui eu trago alguns exemplos de imagens do sensor MUX, mostrando que tanto em ambientes urbanos como não urbanos, o resultado, né, o dado gerado por esse sensor, ele vai se assemelhar bastante àquele dado que é gerado pelos da série Landsat ou Sentinel. E vai ter, então, a possibilidade das mesmas aplicações que são possíveis com o Landsat Sentinel. Então, uma dúvida que sempre surge quando a gente fala do Cibers é se os dados Cibers são tão bons quanto aqueles da série Landsat. Então, para responder essa pergunta, esse artigo, esse resultado que foi gerado dentro do INPE 2015 mostrou que sim, mostrou que o dado gerado por esses dois sensores são bem semelhantes, e é possível até mesmo construir séries temporais que envolvam, que combinem o OLE e o MUX, que são então Landsat e Cibers. Então é possível até mesmo dentro dessa série temporal colocar também os dados da série Sentinel. Porém, eu destaco novamente que isso só é possível se o usuário tenha um bom conhecimento sobre como compatibilizar e normalizar imagens de diferentes sensores. Bom, aqui então é o último satélite sensor que eu trago na apresentação, que é o Amazônia 1. Ele é o primeiro satélite 100% nacional, ou seja, ele não provém de uma parceria com a China. Ele foi lançado em fevereiro do ano passado, é um satélite em órbita polar e tem um sensor acoplado, que é o WFI, com 4 bandas, aquele mesmo WFI que está acoplado ao Cibers 4A. Então, assim como o WFI do Cibers 4A, ele vai ter uma resolução espacial um pouco mais grosseira, que é de 64 metros, porém, como vantagem, ele vai ter uma resolução temporal de apenas 5 dias, ou seja, ele também vai permitir aquele monitoramento mais constante da superfície terrestre. Inclusive, o WFI, tanto do Cibers 4A quanto do Amazônia 1, ele tem sido muito utilizado dentro do INPE para fazer a emissão de alertas de desmatamento na Amazônia a partir do programa DT. Bom, então agora eu trago alguns exemplos de imagens do WFI da Amazônia 1. Esse primeiro exemplo é da região dos Lençóis Maranhenses, obtida em 2021, onde a gente nota com um bom detalhamento que tanto na região urbana, como na região terrestre, como na região oceânica, é possível identificar com uma boa distinção que está presente nessa paisagem. O segundo exemplo é uma imagem WFI da região de Brasília, no Distrito Federal, onde a gente consegue, por exemplo, a partir dessa imagem, identificar a mancha urbana de Brasília e também como essa paisagem se altera ao redor dessa mancha urbana. Inclusive com esses parques próximos a Brasília que parecem que passaram por eventos de queima recentemente. O terceiro exemplo que eu trago aqui é uma imagem da WFI do Amazônia 1 da região de Curitiba, Ilha do Mel, também de 2021. A gente nota que tanto em ambientes urbanos, ambientes periurbanos, em áreas de floresta preservada e áreas oceânicas, o WFI ele consegue identificar bem todos os elementos quando a gente considera uma escala de análise compatível com 64 metros. Aqui, então, é mais um exemplo mostrando a região, uma região do Rio São Francisco, na Bahia, mostrando aqui, então, algumas culturas agrícolas e a região próxima ao corpo hídrico, onde eu destaco aqui o uso do WFI para monitoramento agrícola, já que o monitoramento agrícola ele requer uma periodicidade maior de imagens, e quando a gente tem as imagens do WFI a cada 5 dias, é possível monitorar mais constantemente essas culturas agrícolas. Já o último exemplo que eu trago aqui é uma imagem do WFI da região de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, onde a gente nota claramente
e com um bom detalhamento das diferentes culturas nessa área de estudo, os diferentes estágios dessas culturas, onde existe solo exposto, onde existe irrigação para o pivô central, uma área urbana pequena nessa região mais central e até mesmo alguns corpos hídricos. Ou seja, novamente, essas imagens vão ser muito úteis para fazer um monitoramento mais constante da superfície terrestre. Bom, então, finalizando a apresentação, uma pergunta que sempre surge é onde a gente pode obter essa imagem de satélite, e uma alternativa bem interessante é o catálogo de imagens do próprio INPE, que vai fornecer, por exemplo, as imagens Landsat, as imagens do Cibers e do Amazônia 1. Então, quem tiver interesse em baixar e adquirir essas imagens pode acessar o catálogo do INPE para utilizar algum estudo, seja em ambiente escolar ou não. E era essa a apresentação, pessoal. Obrigado pela atenção. Oi, Guilherme. Nossa, está Beth, lotado de perguntas. Eu acho que você não vai conseguir responder hoje. Eu já separei as questões a que você não conseguir responder. Depois você responde por e-mail, me manda. E a tá gente juntou as respostas até quinta-feira de manhã cedo. Tá? bom. Vamos lá. E antes da gente começar as perguntas, para o pessoal abrir a tela, para a gente dar um control print na tela. Nossa. Quanta gente, hein, Beth? Tá cheio hoje. Tá cheio, fazendo sucesso, Guilherme. Se alguém puder, bate algumas fotos assim para me manda por e-mail. Ontem me mandaram, mas se puder, me manda porque eu tô com duas telas aqui. Se eu bato de uma, aparece a outra tela, tá bem complicado. Então Posso quem tirar puder. uma aqui também, te mando, Beth. Obrigado, Douglas. Você bate para mim? Manda para mim depois lá pro csr@diotg, tá bom? Eu separei algumas perguntas, aí eu vou primeiro abrir o microfone para o Adilson, que foi o primeiro a perguntar. Adilson, você pode abrir seu microfone e perguntar? E eu tô com a listinha de todo mundo que fez pergunta aqui, ó. Tá cheio. Eu tô com a mão doendo. Então, Adilson, eu não sei se ele está presente. Tá. Não tô falando? A pergunta dele é a seguinte: qual é a série temporal do sensor MODES? O Landsat existe uma série histórica desde 1981. Para análise multitemporal, melhor o Landsat ou melhor o MODES? Então, o Landsat, o primeiro foi lançado na década de 70, não lembro, acho que foi 72, né, Beth? O 72. Landsat 1. Então, a gente tem desde 72 até o presente imagens disponíveis. Ele permite, então, fazer uma análise temporal de uma série bem extensa. Já o MODES, ele foi lançado o primeiro em 2000 e o segundo em 2002. Então, também tem uma série de mais de 20 anos para fazer uma análise temporal. Então, a escolha do MODES ou do Landsat vai depender, primeiramente, do objeto de estudo, né, da escala de análise. Se ele está fazendo uma escala mais, que quer um detalhamento um pouco maior, ele deve optar pela imagem do Landsat. Já se é uma escala mais regionalizada, que permite uma resolução espacial um pouco mais grosseira, o MODES vai conseguir atender muito bem esse estudo. A Bruna de Souza Sampaio quer fazer pergunta? Ou eu leio a questão? Lixo espacial, eles ficam lá para sempre? Tem problema com lixo colidir? Eu acho que você explicou bem isso daí, né? Mas Se não tiver aquelas ações para limpar o lixo espacial da órbita terrestre, ele vai ficar lá para sempre. E já existiram, como eu mostrei na apresentação, alguns casos, acidentes entre satélites operacionais e lixo espacial, como, por exemplo, a colisão entre o Cosmos e 33 em 2009 e em 2013, entre um satélite russo e resíduos de um foguete chinês. o Fabiano fez a seguinte. Fabiano, você quer falar? É a pergunta dele, ó. Para a alta resolução espacial, você falou em 1 metro por 1 metro. Mas qual é a resolução espacial média? A média são as imagens Sentinel até o MODES, a gente pode considerar também, né, Beth, um pouco mais grosseira. Então vai ser geralmente a partir de 10 metros a média, quando começa Sentinel,
passando pelos da série Cibers, com 16,5 metros, como o MUX, os da Landsat com 30, os WFI com 64 ou 55 e terminando com modes com 250 metros. Então, tem o seguinte probleminha que vocês têm que pensar. A gente fala assim, resolução baixa, resolução alta, resolução média. Tudo depende do objeto de estudo, né? Por exemplo, eu estou querendo estudar uma área urbana, aí uma resolução altíssima, de qualidade, é uma imagem de 32 por 32 centímetros, que existem satélites que permitem essa resolução. Aí, por exemplo, eu posso falar que é uma resolução ruim, uma imagem, por exemplo, de 30 por 30 metros. Se eu estou querendo estudar, por exemplo, um bairro, 30 por 30, eu já estou perdendo, tem muita informação junto. Então, quanto melhor a resolução espacial, melhor, é mais alta a minha confiabilidade na análise, né? Por exemplo, se eu estiver estudando a floresta amazônica, eu não preciso de imagem de altíssima resolução, de 1 metro por 1 metro, ou menos até que isso. O Landsat, que é 30 por 30 metros, já é uma resolução altíssima para trabalhar desmatamento, Sim. né? Então, por exemplo, aí eu falo, por exemplo, com o MODES está ótimo, uma resolução 250 por 250, eu consigo delimitar áreas desmatadas, porque geralmente quando desmatam, são áreas imensas. Então, até de repente, o MODES é uma resolução boa para trabalhar um problema quando a dimensão do problema é muito alta. Então, resolução alta, resolução baixa, resolução média, depende do tipo de estudo que a gente vai realizar. Até porque, né, Beth, quanto maior a resolução espacial da imagem, maior o peso computacional para trabalhar ela. Então, tudo isso tem que ter em mente quando for decidir qual imagem é mais indicada para o estudo. O Israel de Paula Maia tem uma pergunta. Quer abrir o microfone, Israel? Então, é possível conseguir essas imagens no banco de imagens do INPE, independente da questão temporal? Sim, no banco de imagens do INPE existem as imagens de toda a série histórica Landsat, Cibers, o Amazônia 1, MODES, eu não sei se tem lá, Beth, Tem também. tem MODES. Então, o usuário só precisa fazer um cadastro na página, escolher a imagem para baixar e ele já consegue adquirir essas imagens para trabalhar no seu computador. Então, acho que amanhã, né, Beth, ou na aula da Paula, não lembro, vai ter um enfoque maior, né, em como obter essas imagens. Sim. Aí tem a pergunta do Samuel. Samuel, você quer falar? Ninguém está querendo, tá muito quietinho aí. Qual é o tamanho do pixel de uma imagem de média resolução? São aquelas imagens que eu citei anteriormente, do Sentinel até o MODES, de 10 metros até os 250 metros. Eu falei, média resolução depende do enfoque do trabalho, né? Uhum. O Alexander, eu não sei se ele está por aí, ele pesquisou sobre informações de queimadas fornecidas pelo fim do NK, com resolução temporal de 1 dia, mas para o Brasil, esse produto aparece com uma resolução de 2 dias, de 48 horas. A explicação disso é o tipo de órbita do satélite? Você poderia explicar qual é a resolução entre o tipo de órbita de satélite e essa diferença na resolução temporal de uma região para o hemisfério norte e a outra para o hemisfério sul? Então, esse dado deve ser um dado de focos de calor, né, Beth? Que a gente vai ter disponível os focos, quando a gente considera o MODES, 2 vezes por dia, que são 2 passagens do MODES, para fazer os focos de calor, porque ele tem um ângulo de imaginamento muito alto, que vai de mais ou menos 55. Então, ele pega uma área muito ampla a cada passagem, enquanto o Landsat, por exemplo, tem uma faixa bem pequena. Então, a gente tem, por exemplo, os do MODES, que a cada 2 vezes por dia, mas se a gente pegar, por exemplo, um produto de foco de calor que é obtido por um sensor em órbita geoestacionária, como, por exemplo, o GOES, a gente vai ter um foco de calor a cada 15, 30 minutos. Então, isso novamente vai depender das características do sensor e do satélite para definir quantos focos de calor o sensor vai conseguir obter em quanto tempo. As perguntas estão rolando aqui. Eu falei, nossa, mãe, vamos lá. O José Aldeci perguntou: extrema drenagem do lago feito lá na antiga Rússia, aquela imagem que você mostrou, tá? Para irrigar campos agrícolas, causou aquele dano ambiental?
Bom, eu acredito que seja mais por questão de mudanças climáticas também, né? Uma área que passa por eventos de seca, com mudanças, eventos de seca mais frequentes, maior demanda por água também, que é questão agrícola, diminuição da chuva são os fatores que vão explicar esse processo de diminuição ao longo do tempo. Beth, eu vou só pegar uma água rapidinho aqui, um segundo. Acabou a água. Do lado. Um minuto. Aí o Samuel Matos pergunta assim, qual a influência do ângulo de imageamento na análise das imagens, né? E também qual que é o melhor índice para avaliar o desmatamento? Em relação a uma pergunta, por exemplo, quando você pega a imagem do Moldes, ele fala assim, ele tem imagem de todo dia de uma mesma área. Na realidade, o que ele faz? Ele coleta informação sobre a mesma área durante 14 dias. Então, ele começa a coletar, por exemplo, no sétimo dia, no primeiro dia. No sétimo dia, ele está na parte bem na vertical. Aí, no 14º dia, ele está do outro lado. Vocês estão vendo, minha mão? Então, ele coleta a imagem aqui e vai para cá. Só que tem uma coisa que a gente não falou, porque aí tem muita teoria envolvida, que os objetos na superfície, a reflectância, ela não, os objetos não são perfeitamente difusores. A reflectância não é a mesma para toda a direção do espaço. Ela tem uma direção, a maioria dos alvos naturais tem uma direção preferencial. Então, ao longo do dia, ao longo dos dias, além de mudar a irradiância, por exemplo, o satélite está medindo todo dia mesmo horário, mas, por exemplo, uma vegetação, ele vai olhar a medida de uma posição, vai ter uma reflectância, na vertical ele vai ter outra, e do outro lado ele vai ter outra reflectância. Mas existem modelos para fazer essa correção. Né? Então, a gente fala que os objetos não são perfeitamente lambertianos. Então, um objeto perfeitamente lambertiano é um objeto difusor, que faz com que a energia que incidiu nele, quando ele vai refletir, ele reflete igualmente para todas as direções. Então, a gente supõe, com o objetivo de simplificar a modelagem no tratamento da imagem, que os objetos são lambertianos, o que não é. Então, o intérprete, na hora que ele vai pegar a imagem dos moldes, ao longo dos 14 dias, ele tem que levar em conta que está tendo essa variação pelo posicionamento, pelo ângulo de observação da cena. Amanhã, na minha apresentação, eu vou lembrar aqui, eu vou colocar uma imagem de um gramado visto com a posição do Sol na mesma direção, né, num determinado horário, sendo imagiado por vários alvos para vocês terem uma ideia dessa diferença, tá bom? Beth, na questão do moldes também, aqueles produtos que eu falei que é de 8, 16 ou 30 dias, é uma composição. Dentro desse intervalo de tempo, definido o melhor pixel, né, do melhor dia. E o principal fator, então, para definir esse melhor pixel é o ângulo de visada. Certo. Então, geralmente, a gente sempre prefere pegar o ângulo de visada na vertical para tentar padronizar o estudo. Mas é melhor ter uma informação do que não ter, né? A segunda pergunta do Samuel é: qual é o melhor índice para avaliar desmatamento? Bom, essa pergunta aí, acho que não tem uma resposta muito certa, né, Beth? Depende do que você está. Ah, nossa, eu estou mexendo aqui. Do que está querendo estudar. Ele, por exemplo, tem índice que vê o efeito da influência do solo sobre a medida, tem índice que vê a influência da água sobre a medida. Então, você tem que, dada a determinada cultura, como ela se apresenta na cena, vocês preferem trabalhar por exemplo, com um índice ou com outro. Por exemplo, se eu estou numa cultura que aparece muito o solo, então eu vou trabalhar com índice que leve em consideração o efeito do solo, para obter dados da vegetação. Né? No geral, para trabalhar com desmatamento, o NDVI é o índice mais utilizado. Tem outro índice que a gente chama de EVI, que no cálculo da sua matemática, ele leva em consideração também o efeito da banda do azul. Ou seja, ele considera o espalhamento atmosférico, que é mais acentuado na banda do azul, para tentar corrigir esse efeito atmosférico no cálculo do NDVI. Mas a partir do momento que eu faço uma boa correção atmosférica, o NDVI é o melhor índice para avaliação. Tá bom? Beth, só complementando, hoje com o avanço que a gente tem no SIGS, em processamento de imagens computacional, a gente consegue até mesmo combinar diferentes índices
Sim. para detectar o desmatamento. Então, já vi, por exemplo, artigos que combinavam uns 20 índices espectrais para identificar o desmatamento numa área. Uhum. Então, é possível até mesmo utilizar em conjunto mais de um índice. Com certeza. É a pergunta do Douglas, ele fez um texto enorme aqui. Ó. Cada satélite com aplicação de tecnologia nova em demanda o início de uma série histórica nova para comparar com outros dados. Ou as informações podem iniciar novas leituras com resolução e tecnologias diferentes, e leituras compatíveis com imagens geradas para o monitoramento constante ao longo do tempo. Ou, basicamente, o que eu entendi da pergunta dele é que quando você começa a utilizar um satélite novo, não dá, pode-se comparar o dado dele novo com uma nova tecnologia com dados de séries históricas antigas? Isso é possível, como eu falei durante a apresentação, desde que você faça um processamento que é um pouco mais complexo, que é a normalização de imagens de diferentes sensores. Então, a gente tem, por exemplo, que a sensibilidade da banda do infravermelho próximo, do Landsat, do TM Landsat, é diferente da sensibilidade do MSI do Sentinel. Então, nesse processo, a gente considera um sensor como referência e normaliza os valores a partir dessa referência. E quando a gente faz essa normalização, esses valores são sim comparáveis. Então, é possível, mas é um processamento um pouco mais complexo dentro do sensoramento remoto. Uhum. O José Aldicei. Vocês não querem perguntar, gente? Aldeci Santos Silva fez pergunta: série temporal é melhor Landsat? Pois o Modes passou a partir de 2002? Se ele não se engana. Depende da área de estudo e do objeto de estudo. E também da análise que quer fazer, né? Se, por exemplo, eu quero saber, sei lá, como alterou o uso de cobertura na minha região de estudo desde 85 até o presente, a alternativa é o Landsat. Já se o meu estudo é mais regional, se eu quero, por exemplo, avaliar a mudança de uso de cobertura em todo o Brasil, é possível também utilizar uma imagem MODES, que eu vou ter uma série temporal menor, mas ele vai conseguir atingir esse objetivo. Então, novamente, a primeira coisa que tem que saber quando trabalha com sensoriamento remoto é definir o objeto de estudo para depois definir o sensor e a série temporal a ser analisada. Uhum. A Gislaine fez uma colocação em cima da pergunta do Douglas, que fala sobre séries temporais e satélites sensores novos, né? Ela fala, na mesma linha do Douglas, a sequência de imagens da Amazônia, de 1984 a 2012, foi feita utilizando o mesmo equipamento ou satélite, ou com imagens diferentes. Uma tecnologia mais moderna pode ter resultado diferente na leitura de uma imagem captada em 1984? No caso da Amazônia, acho que ela está perguntando do PRODES, né, Beth? Sim. Então, são sensores diferentes. Então, o PRODES sempre utiliza imagens de média resolução espacial, como aquelas na casa dos 30 metros, e elas variam ao longo do tempo. Por exemplo, quando a gente tinha o TM disponível, era feito com o TM. Quando o TM acabou, passou a ser feito com o OLE. Então, a utilização vai depender das imagens que estão disponíveis na época, mas no fim vai gerar um dado bem semelhante. Com relação às novas tecnologias, se eu tenho, por exemplo, um sensor, no caso do desmatamento, com resolução espacial melhor, eu consigo provavelmente detectar mais desmatamento do que eu teria com um sensor de menor resolução espacial. Então, tudo isso tem que ser considerado quando a gente vai criar uma série temporal com diferentes sensores. Vocês vão ter todo esse detalhamento na palestra de segunda-feira da semana que vem, que é o Cláudio Almeida, que ele é o gerente do projeto do desmatamento do INPE, do PRODES, né? E também do DT, que é uma outra tecnologia para determinar desmatamento. E para evitar esse tipo de problema de mudança de sensor, de mudança de resolução espacial, eles têm uma área mínima. Então, quando começou o PRODES, eu não lembro exatamente, acho que foi 88, quando começou o INPE a estudar a parte de desmatamento, a melhor resolução que existia era, eu não lembro agora, era de 6 alqueires. Então, cada elemento do desmatamento tem mais ou menos 6 hectares. Que tá, você tá É o tamanho mínimo que eles consideram como desmatamento. Tá? Então, hoje a gente teria técnica de fazer um pixel mais refinado.
mas eles mantêm o mesmo padrão de área de resolução para poder a medida ser comparável, tá? Então, todo esse detalhamento, o Cláudio vai dar uma boa explicada, deixar isso bem claro na apresentação de segunda-feira que vem. E fora isso também, Beth, o PRODES ele é feito como uma interpretação visual, né? Então, isso também vai ter um efeito nesse tamanho, na resolução, né? Mesmo que eu tenha uma resolução melhor, o intérprete vai ter que considerar aquele conjunto de pixels para considerar como desmatamento dentro do que o PRODES considera como desmatamento. Eu estou vendo que várias pessoas perguntaram durante ao longo da palestra se vai disponibilizar a gravação. Gente, todas as palestras, assim que terminar o evento, eu vou, porque assim não depende de mim, eu estou gravando, vou deixar uma pasta pronta. Todas as apresentações em PDF, mais a gravação, vai ser disponibilizada na página que eu passei hoje para vocês. Então, leiam o e-mail que eu mandei hoje de manhã, né, que lá está o link direitinho. Então, até terminando o evento, na realidade, dia 25 eu começo um outro evento. Eu vou tentar de manhã passar para a responsável pela página todas as informações e ela disponibiliza para vocês. Assim que o material for colocado na página que vocês poderão acessar, eu vou mandar um e-mail confirmando que o material já está liberado. Então, não fica preocupado com as aulas, não, que vão ser todas disponibilizadas para vocês, tanto o PDF como a gravação. Aqui tem uma pergunta do Sidney do Carmo. Qual o melhor satélite para a coleta de imagens que coleta o calor solar, olha o TR, voltado para a energia fotovoltaica? Bom, acho que ele está perguntando do termal, Beth. Não. Entendi, Para a geração de energia fotovoltaica é usado dados solar, né? Então, aí, o termo técnico que a gente usa, pode usar termo técnico, aí desculpa, errado que não tem problema nenhum. A gente está aqui para aprender e para tentar corrigir, né? Então, o Sol emite energia e o que chega aqui na superfície a gente chama a quantidade de energia por unidade de área, né? A quantidade de energia que chega numa determinada área a gente chama de irradiância solar. Essa irradiância solar que é utilizada para gerar a energia que vai gerar depois, que nem, por exemplo, coletor solar. A energia incide nos painéis, essa energia que é absorvida, ela é transformada em outra forma de energia, que pode ser, por exemplo, aquecimento de água ou geração de energia elétrica. Tá? E qual o melhor satélite para coletar imagens do calor? Calor é energia em trânsito. Então, na realidade, não existe essa história de melhor satélite. A gente utiliza, principalmente o pessoal da meteorologia, esse foi meu tema de mestrado aqui do INPE, né? Então, eu pegava uma imagem da faixa do espectro solar e eu calculava a quantidade de radiância incidente em cada pixel do planeta. Na realidade, eu trabalhei no mestrado com imagens de satélites meteorológicos, ou seja, para cada 1 quilômetro por 1 quilômetro, que é onde trabalha na faixa do espectro termal, eu gerava um valor da irradiância solar incidente na superfície. Então, dependendo dessa irradiância e da capacidade de armazenamento da célula voltaica, você transforma essa irradiância solar em quantidade de energia. Tá? Então, eu posso fazer isso com qualquer tipo de satélite. Então, todo satélite, ele te dá a informação da irradiância que chegou, da radiância que chegou nele. O que é radiância? É a quantidade da irradiância refletida numa dada direção do espaço. Então, eu transformo o valor da radiância ou brilho da cena em valor da irradiância incidente na superfície. E com isso, eu sei, dado uma determinada irradiância, dado a capacidade calorífica do meu sensor, eu transformo essa irradiância em quantidade de energia disponível para geração de outra fonte de energia. Deu para entender? Então, eu posso usar qualquer satélite, porque todos os satélites ópticos na faixa do espectro solar, eles medem a radiância. E aí, dentro dessa medida do satélite, está embutido dentro dele a irradiância solar incidente na superfície. Então, eu faço o processo inverso para calcular a irradiância incidente na superfície. Tá? Eu conhecendo a reflectância do objeto e conhecendo a radiância detectada pelo satélite e o efeito da atmosfera, eu tenho como calcular com precisão a irradiância em cada pixel da cena, independente da resolução espacial. Tá bom? Aqui a Carla. A Carla Freitas Cunha pergunta: todos os satélites têm acoplado neles ou em seus sensores um
espectrógrafo? Não. Não, todo satélite tem Ela- nele espectroradiômetros. Esses espectroradiômetros podem ser em banda, pode ser integrado ou pode ser espectral, depende do satélite. Então, eu tenho satélites que, por exemplo, meteorologia, na faixa de espectro solar, eu tenho só um detetor, um conjunto de detetores, ele mede a radiância integrada. Eu tenho, por exemplo, satélites do tipo Landsat, eu tenho várias bandas, 12 bandas, algumas na faixa do espectro solar, outras no termal. E eu tenho, por exemplo, nos satélites de altíssima resolução espectral, como ABRES, eu tenho 226 bandas. Então, são sensores, são espectroradiômetros colocados em órbita para detectar a radiância que chega no satélite, proveniente da superfície. Deu para entender? Aí o É importante a gente falar também que não é todo o satélite que está em órbita que é utilizado para sensoriamento remoto, né? Sim, sim. Igual muito se falou uns meses atrás de satélite de comunicação ser utilizado para monitorar a Amazônia. Isso não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. A monitoramento da Amazônia, ele tem que ter sensores que medem a radiação ou brilho da ciência, né? De coleta de dados, o Brasil tem o SCD, né? E tem satélites para monitorar, por exemplo, outros planetas, outras órbitas, outros planetas, né? Outras estrelas, que trabalham em outros comprimentos de onda. Então, existem vários tipos de satélite, tem que se ver qual o sensor do satélite para aí sim definir qual tipo de monitoramento que ele pode ser feito. Isso. O André Ricardo Fulan está perguntando como acessar as imagens do Íconos. As imagens do Íconos, elas são imagens pagas, então teria que entrar em contato com a empresa para fazer a aquisição. Assim como as imagens Planet. Nós temos, por exemplo, aquelas imagens do WPM, do Cibers 4A, que são imagens com melhor resolução espacial e podem gerar um dado que é mais compatível com o Íconos ou o Planet. Então, é uma alternativa para quem quer trabalhar com imagem de maior resolução espacial. Então, Se deixa eu eu não só me falar. engano também, quando é para fins de pesquisa ou educação, a Planet acaba fornecendo as imagens também. Eu acredito que o Íconos também, né, Beth? Tanto o Íconos como eles fornecem para a educação. Né? Então, você fala, sou professor, quero usar a imagem, eles fornecem a imagem gratuitamente. Além disso, em geral, a grande maioria das prefeituras possuem imagens de altíssima resolução. Então, se o professor chegar lá e falar assim, eu preciso de uma imagem aqui da cidade para trabalhar em tal projeto escolar, com certeza as prefeituras têm as imagens. Tá? Eu tive vários professores que trabalharam dentro de seus municípios e conseguiram imagem na prefeitura. Imagens da Letícia Ramos está perguntando: qual a imagem posso utilizar para a coleta de imagens de floresta na Caatinga, visto que torna-se difícil devido à mudança repentina de vegetação seca para a vegetação resistente baixa? Bom, primeiro tem que considerar a estado temporal que ela vai analisar, né? E também as imagens disponíveis. Se ela está utilizando, fazendo estudo a partir de 2015, eu acho que seria mais interessante usar as imagens Sentinel, vão ter 10 metros de resolução, vai ficar mais fácil distinguir os tipos de vegetação da caatinga quando comparado, por exemplo, com as Landsat. Então, acho que o Sentinel, que também é mais gratuita, seria uma boa alternativa para esse estudo. Agora, minhas perguntas que eu terminei de anotar, tinha mais algumas, mas estou rolando aqui. Quem está com a mão levantada é o Alexander Barros. Pode perguntar, Alexander. Alexander, você não pode ligar o microfone e perguntar? Eu acho que o microfone dele está bloqueado, Beth, pelo que eles estão falando aqui. Mover o cenário. Peraí, não estou conseguindo aqui. Participante. E o Fábio já foi embora. Ativaram. Tô ativando o som de todo mundo aqui. Participante. Opa, agora entrou. Ok. Boa tarde. Boa tarde. Verdade. Parabéns, Guilherme, pela apresentação.
Guilherme, eu descobri na verdade, depois da pandemia, uma nova aplicabilidade de sensoriamento remoto que foi a identificação da ausência de mobilidade urbana por conta da pandemia do Covid-19 e a consequente resultado na atmosfera em termos de qualidade do ar. Eu trabalho também com qualidade do ar e um dos problemas que a gente tem para validar modelos de qualidade do ar é a ausência de dados de estação de monitoramento, exatamente pelo custo, né, dessas estações. E aí a grande mídia noticiou durante muito tempo a melhora da qualidade do ar em termos de NOx, SO2, ozônio, por conta da falta de mobilidade devido à pandemia. Para esse tipo de aplicação, qual tipo de satélite você recomenda e qual a resolução espacial dessa informação para medição de dados de qualidade do ar, Uhum. fluente atmosférico? Então, a gente pode considerar algumas imagens como dados de entrada e modelos voltados para o transporte atmosférico e qualidade do ar. Eu trabalhei com isso durante o meu mestrado e doutorado, e o que a gente fez foi utilizar os dados do MODIS como dado de entrada no modelo para estimar as emissões pela queima de biomassa e depois utilizar isso de entrada para transporte atmosférico. Então, na sua aplicação, acho que seria possível até mesmo utilizar alguns inventários já prontos, como, por exemplo, você lembra, Beth, o nome daquele que é de emissões biogênicas, antropogênicas? Mega. Edgar, Megan, eles seriam as alternativas para o seu estudo. Já na questão de validação, poderia ser, por exemplo, os dados da rede Aeronet, que tem disponíveis, e no outro artigo que a gente está trabalhando, que a gente está usando como referência, são saídas de modelo, como o modelo europeu e o da NASA, o MERA e o da NASA, eu esqueci o nome. Você lembra, Beth? E outra coisa, já existem satélites que detectam algum dos gases do efeito estufa na atmosfera também. Né? São satélites da geração do Sentinel. Então, resumindo, os dados de sensoriamento remoto são uma variável de entrada do modelo para estimar a qualidade do ar e transporte atmosférico. Então, dentre eles, a gente pode utilizar, por exemplo, o MODIS se for trabalhar com queimada. Ok, obrigado. Eu, no meu doutorado, precisava de dados de aerossóis na atmosfera, né? Até para falar que eu modelei o processo de interação da radiação solar e da radiação termal com os gases do efeito estufa. E muitos dados de concentração de gases e de aerossóis na atmosfera, eu consegui lá nas páginas da NOAA. Da NOAA, não, da NASA. Então, existem vários produtos que eles dão já de tipos de aerossóis e parâmetros físicos que entram na modelagem já descrito no... Beth, agora eu lembrei a MOPIT, o nome do outro dado que é de reanálise. A gente também tem dentro do MODIS alguns produtos que mostram a concentração de aerossóis na atmosfera. Uhum. Então, esse produto do MODIS também seria uma alternativa para o seu estudo. Quem quiser fazer pergunta, levanta a mão. Tem alguma mãozinha levantada? Tem duas. Levantou primeiro, vamos primeiro as damas. Espera um pouquinho. Ai, gente, eu tô com duas telas aqui, travado. Bruna, pode perguntar primeiro. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? Agradeço pela apresentação. E assim, eu faço pesquisa de classificação de uso e cobertura da Terra. E utilizo as imagens Landsat, né, a 5 e a Landsat 8, o OLE, né? E daí, eu estou fazendo essa classificação no GEE. Porém, daí tem muitos erros para validação da classificação. Daí eu acabo fazendo essa classificação supervisionada, né? E onde eu tenho que observar os alvos. Além disso, eu tô com uma dúvida em relação ao que vocês falaram dos gases do efeito estufa, porque também vou fazer estimativa do sequestro de carbono. E gostaria de saber qual imagem de satélite e como eu poderia fazer essa estimativa através do sensoriamento remoto. Porque no nosso laboratório a gente também está fazendo coleta do carbono no solo, aqui no estado do Mato Grosso do Sul.
Daí gostaria de saber como poderia fazer isso, porque até então estou querendo usar o modelo Invest. Não sei se vocês já ouviram, já usaram esse modelo, em que você coloca lá, o mapeamento de uso e cobertura da terra, coloca também o modelo de cenário preditivo, né, cenário futuro, e daí sim vai dar a estimativa conforme o uso e cobertura. E também entra com as variáveis. Eu gostaria, assim, de saber mais ou menos sobre isso. Deixa eu Obrigada. só. Dados de CO2 geralmente é muito baseado em experimentos e não extraído diretamente. Ele é inferido através de imagens de satélite, né? Na terça-feira, a doutora Luciana Gatti, que é a maior autoridade aqui do INPE, para a parte de emissão de gases de efeito estufa, principalmente CO2, ela vai dar uma palestra, ela vai abordar isso aí assim no máximo de detalhe. Então, o que a gente falar aqui vai ser superficial perto do detalhamento dela sobre esse assunto. O que eu posso adiantar, em termos de satélite, porque ela faz muito dos estudos dela, ela fez sobrevoos na Amazônia para ver a emissão de certos gases e o quanto que a floresta contribuía, né, a queimada e a quantidade de emissão de gases com a aeronave. O Sentinel vai lançar, acho que por volta de 2025, um satélite com sensor específico, apesar que já existe, mas são satélites particulares, canadense. Mas a Sentinel vai lançar um satélite específico com sensor que vai medir a concentração de gases de efeito estufa para cada pixel. E a grande vantagem desse sensor é que ele vai conseguir, por exemplo, se você tiver algum ponto que está com uma emissão muito acentuada, por exemplo, uma usina que está liberando muito, como está acontecendo agora na Rússia, você consegue detectar exatamente o ponto onde você tem uma emissão acima do normal, né? Então, como eu falei, existe já um satélite, ele é canadense, particular, iniciativa privada, que está já fazendo a detecção. E ele vende, é tudo pago. O produto dele é vendido, ele manda, por exemplo, você fala, eu quero fazer a análise em tal estado, né? Geralmente são empresas que fazem esse tipo de pedido, aí eles fazem um monitoramento da concentração ou da emissão de gases do efeito estufa, principalmente de CO2 e metano, para a região que foi solicitada, tá? Mas é caríssimo e eu tô falando, é um serviço particular, né? Então, eu sei que o dono é canadense, tá? Mas essa tecnologia em breve vai estar à disposição da sociedade como um todo. Fala, Guilherme. Tem um modelo que é do CST, né, Beth, que é da Ana Paula Guiar, se eu não me engano, que trabalha um pouco com isso, que ele vê como as emissões relacionadas às mudanças do uso e cobertura da terra. Então, acho que seria interessante você dar uma olhada nesse modelo também, que vai conseguir te dar um direcionamento. Mas até que a Luciana fala um pouco sobre ele, né, Beth? Então, eu acho melhor. Agora você pergunta para terça-feira, porque a doutora Luciana vai dar. É um show a palestra dela, é impecável, imperdível também. Tem a pergunta, tem uma mãozinha levantada aqui, é do José Henrique. Fique à vontade, José Henrique. Nós não estamos te escutando. Eu vou ver como que tá. Está desativado o teu microfone. Ai, tadinho. Não, ele tem que ativar. Não estamos conseguindo escutar. Ai, que dó. Tá que nem eu ontem. Não, vocês escutavam, eu que não escutava vocês, né? Se você quiser escrever pelo chat, né, Beth, Tem um monte de pergunta aqui no chat. Eu tô deixando o pessoal levantar a mão e eu tô passando aqui tudo pro meu computador. Eu vou te passar para você responder depois. Aí você vê qual que você respondeu, qual que você não respondeu. Tá bom. Você colocou pergunta? Como ocorre a interferência da coleta de imagem em dias chuvosos ou outros intempéries? Quem está fazendo essa pergunta é o Marcos Rogério. Então, Outra pergunta aqui para mim, já que você está sem som. Então, como eu disse, quando a gente considera aqueles satélites passivos, se existir uma nuvem durante o momento de passagem, ele não consegue fazer detecção, ele vai ver só a nuvem, então é uma imagem perdida.
Já se eu considero um satélite ativo, como o radar que ele vai atuar em comprimentos de onda mais longo, que são as microondas, como a Beth falou antes, não tem interferência da nuvem nessa faixa do espectro. Então ele vai conseguir fazer a detecção mesmo que exista essa nuvem durante o momento de passagem do satélite. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? O José Henrique colocou aqui, ó. O sistema de radar também gera imagens, como na Amazônia, que é muito nublado? Sim, ele consegue obter imagem mesmo que existam essas nuvens. Eu acho que até o Cláudio vai comentar, né, na apresentação dele segunda, mas uma das formas de melhorar o PRODES que eles estão tentando implementar, vão tentar no futuro próximo, é utilizar dados de radar para fazer a estimativa da taxa de desmatamento anualmente para a Amazônia. Então, vai ser um complemento às imagens de sensores passivos para estimar o desmatamento. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Levanta a mãozinha. O Gustavo Barros perguntou aqui: qual o comportamento ou o que se faz no satélite de quando não está passando sobre sua área específica de monitoramento? Como o que monitorar? Como que monitora a Amazônia, por exemplo? Qual o comportamento que se faz ou o que se faz um satélite de quando não está passando sobre sua área específica de monitoramento, como o que monitora a Amazônia, por exemplo? Ele continua coletando as imagens normalmente? Sim, então a gente considera, por exemplo, da série Landsat, ele adquire uma imagem daquele ponto da superfície a cada 16